O Tribunal Superior Eleitoral acaba de entrar em uma das discussões mais importantes das eleições de 2026. E não se trata de censura. Trata-se de algo muito mais sério. Trata-se de saber se o Brasil finalmente aprendeu as lições de 2022. A polêmica começou quando o presidente do TSE, ministro Cássio Nunes Marques, suspendeu a divulgação de uma pesquisa da Atlas Intel, após questionamentos sobre a metodologia utilizada. Imediatamente surgiram acusações de censura e a narrativa de que a Justiça Eleitoral estaria impedindo a divulgação de pesquisas. Mas essa não é a verdadeira história. A verdadeira história é que o TSE está discutindo algo que deveria ter sido debatido há muito tempo. Até que ponto uma pesquisa está medindo a opinião do eleitor e até que ponto ela pode estar influenciando essa opinião. Segundo a representação apresentada pela campanha do pré-candidato Flávio Bolsonaro ao Tribunal Superior Eleitoral, os entrevistados não eram apenas questionados sobre a disputa presidencial. Eles eram expostos a um áudio atribuído a Flávio Bolsonaro em conversa com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, o personagem central do escândalo envolvendo o Banco Master. A campanha argumentou que essa metodologia criava uma associação negativa direcionada a apenas um dos candidatos e poderia influenciar a percepção do eleitor antes mesmo da medição da intenção de voto. Em contrapartida, não havia um estímulo equivalente relacionado ao presidente Lula. Foi justamente essa assimetria que levou o presidente do TSE, ministro Cássio Nunes Marques, a considerar que existiam elementos suficientes para questionar a neutralidade metodológica e determinar sua suspensão cautelar até a análise mais aprofundada da Corte. Perceba a diferença. O ministro não declarou a pesquisa falsa, não proibiu pesquisas eleitorais e não censurou institutos. O que ele fez foi algo muito mais simples e legítimo. Ele questionou se a metodologia utilizada respeitava o princípio da neutralidade. E é exatamente aqui que a memória de 2022 volta à tona. Porque quem acompanhou aquela eleição sabe muito bem que a desconfiança não nasceu do nada. Ela foi sendo construída ao longo da campanha presidencial de 2022, durante a gestão de Alexandre de Moraes à frente do Tribunal Superior Eleitoral, em meio a uma sucessão de decisões que atingiram diretamente o ambiente da disputa eleitoral. Para milhões de brasileiros que acompanharam aquele processo em tempo real, a sensação era de que a balança não estava equilibrada. Enquanto a campanha de Jair Bolsonaro acumulava restrições, remoções de conteúdo, determinações judiciais e sucessivas derrotas em disputas eleitorais dentro do TSE, Lula frequentemente aparecia como beneficiário dessas decisões. A percepção de assimetria se intensificou à medida que novas medidas eram adotadas e executadas em ritmo acelerado, muito delas produzindo efeitos imediatos sobre o debate público. Foi nesse ambiente que uma parcela significativa da sociedade passou a questionar não apenas decisões específicas, mas a própria capacidade das instituições de transmitir uma imagem de neutralidade e equilíbrio durante a disputa presidencial. Independentemente das justificativas apresentadas à época, o resultado político foi evidente. Milhões de brasileiros saíram das eleições de 2022 convencidos de que o tratamento dispensado aos dois candidatos não havia sido equivalente. E é justamente por isso que qualquer discussão sobre transparência, metodologia, fiscalização e equilíbrio eleitoral em 2026 desperta tanta atenção. Porque para uma parte expressiva da sociedade, a questão não é apenas o que acontecerá nas próximas eleições. É também a tentativa de evitar que se repitam as controvérsias que marcaram as anteriores. O episódio que ficou conhecido como Radiolão talvez seja o exemplo mais emblemático de toda essa discussão. O contraste com 2022 é inevitável. Na reta final daquela eleição, a campanha de Jair Bolsonaro denunciou um desequilíbrio na distribuição das inserções de rádio obrigatórias entre os candidatos à presidência da República. Segundo a denúncia apresentada ao TSE, milhares de inserções que deveriam ter sido veiculadas para a campanha de Bolsonaro não teriam sido transmitidas por diversas emissoras espalhadas pelo país. As inserções de rádio fazem parte do horário eleitoral gratuito e representam um dos principais instrumentos de comunicação entre os candidatos e
o eleitor. Se uma campanha recebe menos inserções do que a outra, o impacto potencial sobre a disputa é evidente. Por essa razão, a denúncia ganhou enorme repercussão nacional. O caso chegou ao Tribunal Superior Eleitoral a poucos dias do segundo turno, em um dos momentos mais sensíveis e turbulentos de toda a eleição. A resposta veio rapidamente. Alexandre de Moraes, então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, concedeu 24 horas para que a campanha de Bolsonaro apresentasse documentação complementar e provas adicionais. Após a entrega do material, as medidas solicitadas foram rejeitadas. Para Alexandre de Moraes, os elementos apresentados não possuíam robustez suficiente para justificar uma intervenção de grande impacto às vésperas da votação. A percepção de muitos brasileiros foi a de que não houve tempo para uma auditoria independente mais ampla, para uma verificação aprofundada envolvendo todas as emissoras citadas ou para um procedimento capaz de dissipar definitivamente as dúvidas levantadas pela campanha. E talvez o aspecto mais importante seja justamente este. Independentemente de quem esteja certo, a controvérsia nunca desapareceu. Quase 4 anos depois, ainda existe uma parcela significativa da sociedade que acredita que perguntas relevantes ficaram sem respostas suficientemente claras. E talvez seja justamente por isso que a decisão de Cássio Nunes Marques tenha provocado tanto incômodo, porque ela representa uma mudança de postura. Pela primeira vez em muito tempo, a pergunta não é quem está ganhando na pesquisa. A pergunta é como essa pesquisa foi construída. Pela primeira vez, o foco não está apenas nos candidatos. O foco também está nos institutos, nos métodos e nos mecanismos capazes de influenciar a opinião pública. E existe outra mudança importante acontecendo dentro do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Logo após assumir a presidência da Corte, Cássio Nunes Marques alterou a sistemática de distribuição de casos envolvendo propaganda eleitoral e pesquisas. Temas dessa natureza deixaram de ficar concentrados exclusivamente em ministros designados para essa função e passaram a envolver diretamente a presidência e a vice-presidência do tribunal. Na prática, Cássio Nunes Marques e André Mendonça passaram a participar diretamente da condução dessas matérias. Isso significa que a discussão não ficará restrita a um único gabinete, e é exatamente isso que acontecerá agora. A decisão de Cássio Nunes Marques será analisada pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral, composto pelos ministros André Mendonça, Dias Toffoli, Antônio Carlos Ferreira, Vilas Boas Cueva, Floriano de Azevedo Marques, Estela Aranha e o próprio presidente da Corte. Eles decidirão se a suspensão da pesquisa será mantida ou derrubada, mas na realidade o julgamento vai muito além da Atlas Intel. O que estará em votação é um princípio. O TSE precisará responder se a fiscalização de metodologias eleitorais representa uma ameaça à democracia ou uma condição necessária para protegê-la. A legitimidade de uma eleição não começa na urna, ela começa muito antes. Ela começa nas pesquisas, nas regras, na forma como candidatos são tratados e na certeza de que todos estão submetidos aos mesmos critérios. E talvez seja exatamente essa a principal diferença entre o que muitos brasileiros acreditam ter faltado em 2022 e o que começa a ser construído agora. Não se trata de proteger Flávio Bolsonaro e nem de proteger Lula, ou de favorecer a direita ou a esquerda. Trata-se de restaurar algo que toda democracia precisa para sobreviver: a confiança pública de que o árbitro da partida está fiscalizando o jogo com a mesma régua para todos. E se existe uma lição deixada pelas controvérsias dos últimos anos, ela é simples. A transparência nunca foi uma ameaça à democracia, mas a falta dela, sim.